Então, pessoal, dando continuidade aí nessa terceira parte dessa aula sobre poluição, né? Vamos lá. Um outro tipo de poluição também que causa malefício à sociedade é o efeito provocado pela difusão do som em um tom demasiadamente alto, sendo muito acima do tolerável pelos organismos vivos, né? Dependendo da sua intensidade, causa danos irreversíveis aos seres humanos. Então, aí, uma cidade grande, onde tem muito movimento de veículo, buzina, né, ferramentas fazendo barulho, de homens trabalhando e tal, isso pode ser um problema para os seres humanos, certo? Algumas consequências podem ocorrer, como a surdez, a irritação das pessoas, né, que é o estresse, alteração do sistema nervoso, causa fadiga, alucinação, até doenças psíquicas, né, são alguns dos problemas que afetam a saúde da população urbana. A problemática do lixo. O aumento populacional causa uma maior produção de lixo, especialmente no atual modelo de produção e consumo. A coleta e o destino e o tratamento do lixo são questões a serem solucionadas por várias cidades. Então, o lixo tem muitos estudiosos que falam que é o principal problema do século XXI. Né? Tem países mais avançados, mais evoluídos, como o Japão, por exemplo, já estão bem avançados aí nessa questão da solução com lixo. Em muitos locais o lixo é despejado nos chamados lixões, como ocorre aqui no Brasil, por exemplo. A maioria é colocada em aterros controlados, entre aspas, né? Locais sem estrutura para o tratamento dos resíduos, trazendo sérios problemas para o ambiente e a população que vive ali por perto. Essa imagem aí mostra pra gente uma quantidade exagerada de lixo acumulado aí, ó, numa cidade, num local onde não deveria estar, né? Consequências, causa danos à biodiversidade e ao homem. Também promove a proliferação e a dispersão de vetores de doenças como ratos, baratas, moscas, etc. Provoca a produção de chorumes, que também infiltra aí no subsolo e polui o lençol freático, né? Contamina as águas do lençol freático. Causa contaminação do solo, tem resíduos de lixo aí que perdura por 300, 400 anos, como plástico, vidro. A geração de gases que provoca o aquecimento global. A disseminação de doenças, como por exemplo a dengue, a leptospirose, que é causada por insetos e ratos. A disenterias, gastroenterites, etc. Diversas doenças provocadas por resíduos de lixo, né? As enchentes são calamidades naturais ou não, que ocorrem quando um leito natural recebe um volume de água superior ao que pode comportar, resultando então em transbordamentos, principalmente nas áreas urbanas, onde o homem cimenta e tem um asfalto, então diminui muito a área de absorção de água, causando então o acúmulo dessas águas, provocando então essas enchentes e consequentemente causam calamidades naturais, né? As causas são a iniciação na fundação de cidades em limites de rios, pelas alterações realizadas em bacias hidrográficas, pelas construções mal planejadas de diques, bueiros e outros responsáveis pela evacuação das águas e ainda pelo depósito errôneo de lixo em vias públicas, que com a força das águas são arrastadas causando entupimentos locais e saída de água com bocas de lobo, por exemplo. Tudo isso aí são causas provocadas pelos seres humanos que aumentam a questão do problema da enchente.
não é incomum ver aí nas reportagens da televisão a questão de enchente nessas cidades, principalmente cidades grandes. Consequência, abandono dos lares inundados, prejuízos, a perda de materiais, objetos imóveis inundados ou arrastados pela água, a contaminação da própria água por produtos tóxicos, que mistura ali água potável com água contaminada, a contaminação com agentes patológicos que provocam doenças como amebíase, cólera, febre amarela, hepatite A, malária, poliomielite, salmonelose, teníase, entre outras complicações de saúde. A contaminação de alimentos pelos mesmos agentes patológicos acima citados. E a inversão térmica, que é um fenômeno geográfico aí, climatológico, que é um fenômeno natural que ocorre devido ao rápido aquecimento e resfriamento da superfície em alguns locais. E agravado nos grandes centros urbanos devido à presença de poluentes como o gás carbônico. Então, o Sol, devido à poluição, os raios solares não conseguem atingir a superfície terrestre e aquecê-la, porque esse aquecimento provoca então a dispersão de resíduos que se encontram na atmosfera. E isso faz com que essa massa de ar presa e fria que fica logo abaixo dessa massa de ar quente, próxima à superfície terrestre, provocando então problemas sérios respiratórios nos seres humanos. Isso ocorre, para poder entender melhor, quando uma camada de ar frio fica abaixo da primeira camada de ar quente. O ar frio, como é menos denso, tende a ficar retido pela camada de ar quente, que está acima dele, e tende a reter todos os poluentes consigo, uma vez que o ar não circula mais. Assim, temos uma inversão térmica que costumamos ver sob a forma de uma faixa cinza alaranjada no horizonte. Então, quando a gente está chegando aí próximo de uma cidade grande, a gente olha no horizonte, a gente vê aquela faixa no horizonte acinzentada, a gente percebe que aquilo ali é poluição. Isso aí é devido à inversão térmica. Essa imagem mostra para a gente a questão, se você olhar no horizonte, tem uma faixa mais escura, mais próxima da superfície terrestre. Isso aí é um sinal da inversão térmica. Consequências são diversas, doenças respiratórias, irritação nos olhos e intoxicações. São alguns exemplos da concentração de poluentes na camada da atmosfera próxima ao solo. Entre as possíveis medidas para minimizar os danos gerados pela inversão térmica estão a utilização de biocombustíveis, a fiscalização de indústrias, a redução das queimadas e políticas ambientais mais eficazes. A ilha de calor. A ilha de calor nada mais é que um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura em uma determinada área urbana, que quando comparada essa área com a área rural, por exemplo, ela fica mais quente. Isso quer dizer que nas cidades, especialmente nas grandes, a temperatura é superior à de áreas periféricas, consolidando literalmente uma ilha climática. Então, nos grandes centros aí, você pode observar que o calor é muito mais intenso devido à quantidade de concreto, de asfalto, Ali o calor é bem mais intenso do que uma área na periferia, onde tem mais planta, menos concreto. Consequências da oscilação de temperaturas entre o centro de uma grande cidade e uma zona rural pode variar entre 4 a 6 graus Celsius ou até mesmo 11 graus Celsius, o que proporciona muitos inconvenientes para a população em virtude dos incômodos que o calor excessivo provoca. Sem contar que o
ocasiona um significativo aumento no consumo de energia elétrica, usada para principalmente climatizar residências através de ar-condicionados, escolas, universidades, comércios e indústrias. Certo? Chuva ácida. A verdade é que a chuva já é naturalmente ácida devido à presença de dióxido de carbono na atmosfera. Com um pH, o potencial de hidrogênio em torno de 5,4, a chuva comum não traz nenhum prejuízo ao homem ou à natureza, isso porque a acidez é bem baixa. O problema é que, com a queimada de combustíveis fósseis como o petróleo, e o aumento considerável do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera, além do normal, fazem com que o potencial de hidrogênio da chuva caia para alguns entre 5 e 2,2 e se torne extremamente nociva ao homem e à natureza. Então essa chuva ácida provoca sim mal à humanidade. E também a diversos animais e plantas. Aí nós temos um exemplo da acidificação da água provocada pela chuva ácida, Então a morte de peixes. Para a saúde, libera metais tóxicos que estavam no solo e podem contaminar os rios. Nas casas, prédios e demais edifícios, a chuva ácida também ajuda a corroer alguns dos materiais utilizados nas construções, danificando assim algumas estruturas como as barragens, turbinas, a geração de energia, etc. Para o meio ambiente, lagos, ocorre uma acidificação dos lagos, fazendo perder toda a vida. Os lagos podem ser os mais prejudicados com esse efeito da chuva ácida devido ficar totalmente acidificado. Então ali a vida que é presente naquele lago vai sofrer praticamente não existir. Desflorestamento, destruição das florestas, a chuva ácida provoca incêndios. A agricultura, destruição das lavouras, porque como a planta vai conseguir desenvolver em um solo bastante acidificado? Não existe possibilidade disso. Olha aí a consequência nessa imagem da chuva ácida em uma floresta. Matou totalmente essas árvores aí. Pessoal, então é isso daí. Eu agradeço a todos pela atenção. Na próxima aula a gente vai fazer algumas atividades sobre esse conteúdo, ok? Ok, muito obrigado.